estamos com 25 alunos presentes. Logo mais eu vou fazer a chamada aí para verificar isso direitinho. E nós agora vamos então para a nossa aula de semelhança de triângulos. Aos poucos estamos chegando ao final da apostila. Inicialmente o texto, né, quando dizemos que duas figuras geométricas são semelhantes, estão afirmando que elas têm a mesma forma. Ou seja, que através de uma ampliação ou de uma redução, elas podem se tornar congruentes. Então, se nós ampliarmos a menor, ela pode ficar igual à maior. No caso de dois triângulos, isso significa que os ângulos serão congruentes. Quem determina o formato de triângulos são os ângulos. Portanto, os ângulos têm que ser iguaizinhos. E os lados correspondentes devem ser proporcionais, então sempre teremos uma proporção. Aqui, então, nós temos dois triângulos com os ângulos indicados, né? Dizendo que eles são iguais. Aqui, alfa igual a gama, ou melhor, sei lá, não, alfa igual e não sei o nome dessa letrinha aí, alguém sabe? Aqui é gama igual a... Esse ali é o φ. Gama igual a φ, beta igual a θ. Enfim, os ângulos têm a mesma medida, sejam lá que letras eles tiverem. E os lados correspondentes, proporcionais, formando uma proporção. E esse K que vocês veem aí chama-se razão de semelhança, certo? Então, os ângulos devem ser iguais e os lados correspondentes proporcionais. Vocês devem sempre procurar desenhar os triângulos das figuras assim, na mesma posição, para enxergar quais são os lados correspondentes. E o caso fundamental é que se você consegue enxergar que há dois pares de ângulos iguais, como esse caso aqui, já pode afirmar que os dois triângulos são congruentes. Essa questão de colocar os ângulos correspondentes na mesma posição vai ajudar bastante, e vai ajudar bastante também para obter a razão de semelhança K. Nesse primeiro exercício, nós temos a seguinte situação. Para quem já está fazendo aí, ou já fez, triângulo ABC representa na figura DE paralelo, determinar EC, sabendo que AC mede 9, BC mede 15 e DE mede 3. Então, nós temos aí AC e DE já na boa, né? Aqui talvez nem seja necessário, mas para a gente observar essa situação... Ah, chegou mais alguém, peraí. Para a gente observar essa situação, talvez fosse melhor, né? Para a gente ir treinando isso, né? Nós temos o triângulo grande, mais ou menos assim. Nesse triângulo grande nós temos AC igual a 9. Nós temos aqui o BC igual a 15. E nós temos o AB. Não, nós não temos AB. Só temos esses dois. No triângulo pequeno, nós temos aqui exatamente 3. Certo? O que nós queremos determinar, na verdade, é o segmento EC. Certo? É esse aqui. Eu vou chamar de Y, porque eu vou chamar de X essa parte aqui. Também tanto faz como eu chamar, né? O fato é que EC, mesmo que eu nem dê nome para ele, vai ser igual ao BC, que é 15, menos X.
Vejam que no momento que eu tenho os dois triângulos aqui bem tranquilos, os ângulos que eu estou ressaltando são os ângulos congruentes, claro que o terceiro também é. Vejam que com essa situação, eu já sei que x vai dar 5. Porque 9 é o triplo de 3. Então, a razão é o triplo. Portanto, x vai dar 5. Mas eu posso botar também, né? 15 está para x, assim como 3. 9 está para 3. Tenho que cuidar da ordem dos triângulos, não é? E aí eu tenho 9x igual a 45. X igual a 45 sobre 9. X igual a 5. Logo, EC será igual a 15 menos 5. EC igual a 10. Não tem unidade de medida. Beleza? Na situação inicial, então, da aplicação de semelhança. Vamos ver o que acontece na segunda figura. Essa aqui, acredito que vocês tenham pego de forma bem tranquila. Seguinte figura. Aproveitar para ver se tem alguém esperando. Ninguém. São 27 alunos presentes até agora. Vocês viram que ontem ainda postamos a videochamada, né? O pessoal pediu para postar ontem ainda, porque ainda não havia sido avisado de forma oficial. Vamos lá. Na figura, as cordas AC e BD se intersectam no ponto E. Agora veio alguém. Então, aí nessa figura, para quem está chegando agora, na letra número 1, a gente tem mais alguém. Para quem está chegando agora, na questão 1, nós encontramos o segmento BE, que chamamos de x, igual a 5. E com isso, o segmento EC deu 15 menos 5 igual a 10. Uma questão não tão difícil, vocês poderão tentar sozinhos. Na número 2, nós temos aí duas cordas, AC e BD, se interceptando no ponto E. Temos algumas medidas e agora temos que verificar de que forma esses triângulos são semelhantes. Vocês estudaram ângulos na circunferência e observam então que esse arco aqui, que é uma boa ideia fazer grandão, né? Mas assim tá bom. Vocês observam que o arco AB, aliás, AB não, DC, esse arco DC, ele vale para esse ângulo inscrito B e para esse ângulo inscrito A. Então, nós temos que A e B são congruentes. Aqui nós temos ângulos opostos pelo vértice. Portanto, congruentes também. E a mesma coisa acontece aqui por causa do arco AB.
Então, é nessa posição que os triângulos são congruentes. Ou seja, eu tenho o triângulo pequeno, que é A, E e D. AE é 4. DE é 10. AD é 8. Então, veja como fica tranquilo se eu coloco dessa forma. Agora vamos ao triângulo maior. Fazer de conta que ele é mais ou menos assim. Ele vai ser, então, E. O ângulo A tem a mesma medida que o ângulo B. Então, está nessa posição. E o ângulo D tem a mesma medida que o ângulo C. Então, assim a gente consegue colocar os correspondentes de forma mais fácil, desenhando os dois triângulos. Agora vamos ver o que nós conhecemos desse triângulo. Nós conhecemos apenas o 12. Certo? Então aqui a razão é de 8 para 12. Ou ainda eu posso fazer essa brincadeira aqui, ó. K. Esse K eu chamo de razão de semelhança. Eu vou fazer 8 para 12. Portanto, o K vai dar, simplificado por 4, 2 terços. Chegou alguém? Só um pouquinho. Pronto. Então, nós temos o K igual a 2 terços. Precisa fazer isso? Não, não precisa. Só que é legal porque aí a gente conhece a razão de semelhança. E com a razão de semelhança é mais fácil calcular o que a gente quiser. O que nós queremos calcular é o segmento BE. Correto? Então, de acordo com a razão de semelhança, em cima vai o pequeno, que é 4, embaixo vai o grande, que é x, e teremos mais fácil. Aqui já dá para enxergar, né? Vai dar 6. 2x igual a 12, x igual a 12 por 2, x igual a 6. X igual a 6. Legal, gente? Então, se vocês observarem bem todas essas coisinhas que a gente está fazendo aqui, extras, né? Vocês vão perceber na prática que vocês terão mais facilidade para fazer os cálculos, para resolver as questões. Mesmo que vocês não façam isso que eu estou fazendo aqui, toda essa brincadeira aqui, ó, vocês até talvez nem queiram fazer. Mas é preciso que vocês conheçam essa estratégia para realmente facilitar as situações que vocês vão encontrar. Situações como essa aqui. Tá legal? E aí vejam que como é isso tudo que eu fiz aqui, claro, porque eu expliquei devagar e tudo, o cálculo realmente que a gente fez foi bastante simples. Na letra A, na questão 1, a gente nem precisava fazer cálculo. No momento que a gente viu que o 9 é o triplo do 3, a gente sabia que 15 é o triplo de 5 e pronto. E já deu 5 sem fazer conta. Certo? Então, isso facilita na hora de fazer as continhas. Beleza, vamos para a próxima.
Para que alguém com olho normal possa distinguir um ponto separado de outro, é necessário que as imagens desses pontos que são projetadas em sua retina estejam separadas uma da outra a uma distância de 0,005 milímetros. Adotando-se um modelo muito simplificado do olho humano, no qual ele possa ser considerado uma esfera, cujo diâmetro médio é igual a 15 milímetros, a maior distância x em metros que dois pontos luminosos distantes 1 milímetro um do outro podem estar do observador para que este os perceba separados é. Qual é a menor distância para que eles não pareçam um só, né? Porque a distância é pequena, né? Em milímetros. E aí nós temos dois triângulos bem distintos, né, gente? A gente observa novamente ângulos aqui. Nós temos ângulos opostos pelo vértice. Certo? E depois nós temos essa linha reta. Isso aqui. Desse lado nós temos um ângulo reto. E desse lado nós também temos um ângulo reto. Portanto, para fazer as duas figuras iguaizinhas, nós vamos ter um triângulo que é o externo, onde está o X e o 1, e o outro triângulo que é o interno, que é menor ainda, onde nós temos 15 e 0,005. Pronto. Separado desse tipo. Poderia ser feito direto, não precisava desenhar essas duas figuras, mas eu faço para garantir a segurança da questão. Então, o que será que nós temos aí? A razão de semelhança é 1 para 0,05. Então, nós não precisamos nos preocupar com isso. O que nós vamos ter aqui é 1 para 0,005. Isto vai estar na mesma proporção que x para 15. Então, nós vamos ter 0,005 vezes x igual a 15. X igual a 15 sobre 0,005. Nós sabemos que isso vai dar exatamente 3 milímetros, não é? Essa divisão a gente não precisa nem fazer, né? Porque vai dar, olha só, como é que vamos chegar a isso? Nós temos que pensar da seguinte forma: x igual a 15 dividido por 5 milésimos. Certo? 5 milésimos. Portanto, x igual a 15 vezes 1000 sobre 5. Portanto, x igual, aqui dá para simplificar, 3.000. 3.000 o quê? Milímetros. Certo? Aí, mais a pergunta, adotando-se o modelo blá blá blá, em metros.
A maior distância x em metros vai ser, então, 3 metros. Como essa questão tem alternativas, né, gente? Vocês, a partir daqui, já poderiam concluir que a resposta é 3, a partir da primeira fração. Novamente, eu tenho a obrigação de mostrar para vocês por que fica assim, porque vocês podem estar diante de uma questão que não seja de assinalar. E aí vocês precisariam saber fazer essa conta para chegar à resposta correta. Por isso, é interessante que vocês guardem essa dica aqui também, para vocês no futuro, se precisarem, poderem utilizar esta parada aí. Beleza? Ok. Estamos então na questão 3. Vamos dar uma pausa antes de fazer a questão 4 e falar aqui da nossa turminha, como é que está a presença de hoje. Certo? Gente, nós tivemos uma reunião pedagógica e uma das situações comentadas foi que, inclusive, nós devêssemos fazer a chamada, tá? Mas não só a chamada pelos nomes que aparecem aqui. Aqui agora eu estou com 29 nomes, certo? Agora, o que foi sugerido é que no meio da aula a gente sorteasse algum aluno e aí, se de repente chamasse ele no meio da aula para verificar se ele realmente está acompanhando a aula ou se ele está simplesmente ligando o seu aparelho e fazendo outras coisas sem acompanhar a aula. Tá certo? Então, é mais uma dica que eu estou dando para vocês, porque provavelmente a partir da semana que vem haja alguma estratégia nesse sentido, para que vocês estejam efetivamente acompanhando a aula, ok? Não sei se vocês já receberam, as famílias já receberam o clipe que o professor John ficou de enviar para todos, comunicando algumas questões relativas à presença nas videochamadas, ok? Para que vocês efetivamente acompanhem e procurem também, né? Procurem tirar dúvidas, certo? Procurem participar da aula para que vocês tenham uma aprendizagem efetiva, certo? Vocês precisam estar conscientes de que o que importa, por exemplo, nessas questões que eu mostrei aqui, não importa o resultado final, importa as estratégias que você precisa incorporar, precisa aprender para resolver outras situações posteriormente. Sabe lá onde um dia você vai utilizar essas estratégias de aprendizagem. Não estou falando de matemática, de biologia, estou falando de estratégias de aprendizagem de vida também. E aí é preciso ter essas coisas bem claras. As aulas remoto não consistem apenas em entregar o trabalho com todas as questões certas, uma prova com todas as questões certas, tá? Isso a gente sabe que isso não é o objetivo da aprendizagem. A aprendizagem é que você passe por esse período e saia com conhecimento a mais. Você não pode passar esse ano aí sem aprender nada. É isso que vocês precisam perceber. Entregar provas com todas as questões certas, oh, que maravilha. Entregar trabalho com todas as questões certas, muito legal. Só que isso não diz absolutamente nada sobre vocês. O que vai dizer algo sobre vocês é como vocês vão agir diante de uma situação, problema, seja ela de qualquer natureza. E para agir diante de uma situação, problema, é preciso ter conhecimento. Conhecimento como esses que a gente aqui procura passar, não com o objetivo de acertar a questão, mas de aprender a fazer algo. Então, é isso que a escola gostaria que vocês
se conscientizassem de que haja aprendizagem efetiva, que você, de um dia para o outro, saiba algo a mais, certo? Que você saia dessa aula sabendo algo a mais. E aí você precisa perguntar, você precisa participar, tá certo? No momento, estão presentes, vejam só, eu tenho a lista aqui. Aline está presente, Amanda, Arthur, Bárbara, Beatriz, Bruna, Daniele, Emily, Felipe, Gabriela, Ian, estão todos aí. Tomar um pouquinho. Jennifer está aí. Jéssica também. Júlia Fausel está presente. Caroline está presente. Laila está presente. Laura, Letícia, Luana. Depois da Luana está presente o Lucas, a Malu. Depois Matheus Beck, também presente. Daí Sofia, Sophie, Thaís Bettina, Thomas e Yasmin. São esses os presentes. O que eu percebo aqui é que há pessoas que ontem não estavam presentes e hoje não estão presentes de novo, certo? Isso está chamando a atenção também da coordenação, e a coordenação agora criou um link onde a gente precisa escrever o nome dessas pessoas que estão ausentes com frequência, para que a escola entre em contato com elas e fale com as famílias para procurar verificar se existe algum problema com a internet, se existe algum problema com a tecnologia, o que está acontecendo para que algumas pessoas não estejam presentes. Tá? No município, na escola pública, inclusive, estão acionando o conselho tutelar para visitar as famílias, para verificar se há necessidade de auxílio por causa da internet ou coisas assim. Então, gente, isso é uma coisa bastante séria. Isso são aulas remoto, elas são importantíssimas. Isso não é apenas uma questão de entregar prova com as questões certas. Isso qualquer um de vocês pode fazer, tá certo? Até um aluno do 7º ano entrega uma prova do 1º ano do ensino médio com todas as questões certas. Ele só precisa procurar o lugar certo para conseguir isso. Vejam bem, não é verdade? Mas muito bem, vamos aí, temos ainda alguns minutos, vamos fazer agora a nossa questão de número 4. O recado está dado, espero que vocês tenham realmente consciência para perceber isso. Ok. Em um trapézio cujas bases medem 8 e 12, a altura mede 10. Qual a distância do ponto de encontro das diagonais à maior base, a base maior? Olha aí, ó. A gente agora precisa conhecer aí vocabulário, tá? Vocabulário. Para acertar essa questão, acho que até digitando 3 palavras dessa frase na internet, você bota a resposta certa e pronto. Mas para aprender a resolvê-la, você precisa fazer o seguinte. Em primeiro lugar, limpar o quadro. Então, para você ter noção do que vai fazer, você precisa primeiramente desenhar um trapézio. Trapézio. Esboço de um trapézio. Certo? Aí você tem base 8 e base 12. E você tem altura 10. A altura, gente, é assim.
90 graus com o solo, 90 graus com a base. A altura não é um dos lados do trapézio, isso vocês sabem, né? Qual a distância do ponto de encontro das diagonais? Vejam que no trapézio as diagonais não se encontram nos pontos médios. Só se encontram nos pontos médios a partir do paralelogramo. Questão de prova, né, gente? Se alguém lembra? A distância do ponto das diagonais até a base maior. Então é essa aqui, ó. Pronto. Essa é a nossa distância. Nós temos aqui ângulos alternos internos, portanto, congruentes. Certo? Eis aqui a garantia de que esses triângulos são congruentes. Então, é tranquilo. Esse ângulo aqui também, né, oposto pelo vértice, é igual a esse daqui. Certo? Muito bem. Aqui nós teremos a seguinte medida. Que medida nós teremos aqui? Se nós quisermos agora colocar dois triângulos, o triângulo pequeno e o triângulo grande. Nós temos aqui 8 e aqui 12. 12. Então, se nós aqui temos x, aqui nós teremos 10 menos x, como nós já fizemos muitas e muitas vezes. Portanto, no grandão é x e no pequeno é 10 menos x. E está resolvida a nossa questão. Podemos colocar 10 menos x está para x, assim como 8 está para 12. Daí temos 8x igual a 12 que multiplica 10 menos x. Ficando 8x igual a 120 menos 12x. Logo, 8x mais 12x igual a 120. 8x mais 12x dá 20x. Igual a 120. X igual a 120 dividido por 20. X igual a 6. X igual a 6. X igual a 120 dividido por 20, portanto, x igual a 6. Então, nós temos 6 aqui e 4 ali. Certo? Uma questão um pouco mais elaborada, porque o estudante precisa, então, ter conhecimento do que é trapézio, do que é diagonal, enfim, e precisa entender o português da questão, o texto. No mais, não há tanta dificuldade para vocês resolverem. Se vocês entenderam esse assunto, vocês vão verificar nas tarefas. Se vocês estão saindo dessa aula com um pouco mais de aprendizado, vocês vão ver isso e vão perceber isso nas tarefas. E vocês agora, nessa situação de fazer em casa e tudo mais, poderiam, né? Porque, afinal de contas, a nossa aula... Bom, hoje temos somente uma aula. Na sexta-feira, na grade, só tem uma aula, né? Mas, enfim. Muitas vezes nós temos 2 aulas na grade, mas aqui, videochamada, apenas 45 minutos. Então, sempre sobra ainda 45 minutos para fazer alguma coisa, se vocês quiserem. Além dos trabalhos e tudo mais, né? Que vocês também fazem. Porque eu estou marcando sempre nos meus horários de aula, portanto, haverá sempre um tempinho a mais.
na quinta-feira e na terça-feira. Ok, gente? Posso apagar aqui? Então, essa aula de semelhança foi uma introdução, porque no nosso próximo encontro, que é na terça-feira, a gente vai continuar falando desse assunto que, na prática, tem grande importância por causa da questão de medidas, principalmente para medir situações em que o medidor não pode passar, tipo uma lagoa, ou a distância de um barco, e assim por diante. Gente boa, por aqui a gente vai terminando, né? E a gente, então, aguarda vocês na próxima terça-feira, às 14 horas, para dar continuidade. No mais, um bom final de semana para vocês. Tchau para quem já está se despedindo aí. Valeu. Tchau, Deus. Tchau, tchau.